Olá, começa agora mais um Saúde em Foco. O assunto de hoje é o papel da nutrição na qualidade de vida e como ela é fundamental para a gestação. A formação de uma vida é o momento em que a mulher precisa redobrar os cuidados com a nutrição. O bebê no ventre da mãe precisa crescer, formar novos órgãos e para isso ele transforma a energia da mãe na sua energia. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo a mestranda em Saúde Materno-Infantil pela UFN, Lisiara Orix Carvalho, e o doutorando em Saúde Materno-Infantil, Nicolas Dovigi. Sejam bem-vindos. Bom, os dois nutricionistas aqui, para a gente falar em nutrição, os dois que visitaram, tribos indígenas agora em Mato Grosso, o Nicolas na parte, do Xingu Leste, e a Lisiara na parte do Alto Xingu. Como que a nutrição enxerga a mulher nesse período gestacional e como que vocês viram a questão dentro dessa vivência lá, nas tribos indígenas, lá no Xingu? Nicolas, tu que foi primeiro, como é que tu enxerga como nutricionista a questão da nutrição na mulher nesse momento gestacional? E como que tu percebeu dentro da questão cultural lá, no Xingu, como é que eles interpretam essa questão da alimentação? Temos a questão cultural, espiritual, que a gente sabe que é um pouco diferente e às vezes vão contra aquilo que a ciência, ou aquilo que a gente vai preconizar como pesquisador, e nutricionista, no caso de vocês. Então, obrigado pelo convite, professor Luiz. Eu fui na tribo Kisedje, lá no leste Xingu, e o jeito que eles olham para a gestação não é muito diferente do jeito que a gente olha também. A gente sabe que é um momento muito especial para toda a família e é um momento também onde existem riscos importantes, riscos significativos. Nós temos que cuidar da alimentação da mãe justamente não só para proteger ela, como proteger e dar todo o poder, uma base de desenvolvimento para a criança também. Então a gente sabe que vários nutrientes aí são necessários durante esse processo. Lá na tribo a gente viu algumas coisas um tanto quanto diferentes, não usuais. Por exemplo, culturalmente gêmeos não são vistos de uma forma muito positiva. Eu não sei como foi lá, Lisiara, mas normalmente não é. Cada tribo lida com uma forma diferente. Lá a aldeia faz o quê? Por exemplo, tanto o pai quanto a mãe, a gestante, são proibidos de consumir alimentos duplos. Então, por exemplo, aquela banana que vem grudadinha a outra, aquele cenoura. ovo... a cenoura, aquele ovo que vem duas gemas, isso. Porque eles acreditam que consumir esse tipo de alimento vai levar a mulher ter gêmeos, filhos gêmeos. E não é uma coisa que eles querem. De forma geral, uma coisa que eu achei muito diferente é que aqui a gente dá toda a prioridade para a mulher, certo? A mulher está gestante, então a mulher que a gente vai tomar todo o cuidado, a gente vai dar toda a proteção, todo o carinho, todo o apoio à mulher. Mas a gente esquece completamente do pai. Lá não, os dois estão grávidos. Então, o pai também deixa de trabalhar, ele também tem que descansar, porque se ele ficar cansado, se ele trabalhar em excesso, o filho não vai nascer bem. Então, tem toda uma crença espiritual ao redor disso. Em questão de alimentos a mais, não muda muito, tá? É mais essa questão aí dos alimentos gêmeos, alguns alimentos em si que não são tão bem-vindos, o ovo de forma geral, embora a cultura esteja mudando, até pelo acesso a tipos de alimentos. Mas, de forma geral, é isso. A alimentação é bem diferente, porque é muito baseada em alimentos in natura. Então, o que eles conseguem na natureza é o que eles consomem. Mas, de forma geral, não é muito diferente assim. E tu, Lisiara, o que tu chegaste a ver lá junto à tribo, que tu teve essa oportunidade, essa vivência de uma semana, em termos de como que eles têm essa percepção da mulher nesse período gestacional e como que a nutrição entra dentro desse cuidado, dessas práticas da mulher junto. Como o Nicolas colocou, ele e também
Eu fui para a aldeia Tanguro, né? Como o senhor falou, no Alto Xingu. Então, as aldeias, elas têm suas peculiaridades, né? As etnias, desde a língua, varia, por mais próximas que elas possam ser, tem aldeias próximas em cada região, elas têm suas peculiaridades. Na questão alimentar também, eu observei que o fato de ter uma gestante na aldeia é um fato que a comunidade toda se envolve, né? Todos eles acabam envolvidos, né? Como o Nicolas comentou sobre o pai. Por exemplo, eles têm alguns tabus alimentares. Um peixe que é do costume deles consumir lá, por exemplo, o peixe pintado, que a gente também tem aqui na nossa região, ele tem ferrão, né? E aquele peixe, naquela região, eles deixam de consumir, porque existe uma cultura, um tabu, que faz mal para a saúde do bebê, comer aquele peixe. Então, a família toda deixa de consumir aquele peixe durante a gestação. O pai não consome, a gestante não consome. Muitos outros tabus quanto à suplementação que as gestantes deveriam realizar durante o pré-natal, né? Naquele primeiro e na parte inicial da gestação. Como para nós aqui não é uma cultura, e sim é um protocolo de todo o pré-natal. No momento que a gestante descobre a gravidez, já começa o pré-natal e começa a suplementação do ferro, do ácido fólico. Ainda existem algumas aldeias que eles não realizam o protocolo porque eles têm uma certa ideia de que a criança vai ficar muito grande e vai impossibilitar um parto tranquilo e um parto vai ter um bebê muito grande, mas automaticamente isso está diminuindo, né? Conversando com os agentes de saúde que vivenciam isso na prática, nas aldeias. Então, mas é um momento muito especial para eles lá. Eles todos se envolvem, como eu comentei, e todo mundo participa daquele momento especial que é a gestação de um bebê. Interessante esse ponto de vista aí da gente ver que tem uma questão cultural, né, que nem um peixe como esse, que na teoria, a princípio, não deveria ter um problema nutricional, né, inclusive peixes, né, são recomendados quando cozidos, né. A gente estava conversando antes de começar o programa da alimentação com itens crus, né, como o sushi, que é bastante comum hoje em dia na nossa cultura aqui, né. E conversávamos que eles não têm muito essa questão de fazer uso de carnes cruas, né? Fazem uso de alimentos crus no sentido de frutas, vegetais, né? Que eles fazem a colheita, né? Direto, a extração direto da natureza. E pensando nessa questão de suplementação, né? Que no caso até faz parte, né, do teu projeto de mestrado, né? Dentro da tua temática de pesquisa. Como nutricionistas, assim, agora não só pensando na questão propriamente dos indígenas, né, mas na questão de todas as mulheres, assim, vocês como nutricionistas, já teve algum caso, assim, de vocês serem procurados ou discutidos em sala de aula essa questão da suplementação para a mulher, né, nesse momento, e que às vezes também dentro aqui da nossa sociedade pode ter um certo preconceito, ou às vezes até a questão cultural, de em vez de fazer uma suplementação a partir de uma medicação, né, algo sintético, aquele famoso prego enferrujado no feijão, né, no sentido de poder melhorar a nutrição daquela paciente, né, ou de um familiar até, né, porque a gente sabe, né, que eu como engenheiro estou sempre sendo questionado pelos familiares sobre questões de engenharia e de tecnologia. Eu imagino que vocês, como nutricionistas, também devem ser questionados, né, na família sobre questões nutricionais. Então, tu, assim, Lisiara, assim, né, pensando também que tu tem, né, o teu modelo de negócio que trabalha com alimentação saudável, né, uma alimentação diferenciada, já teve casos, assim, do pessoal conversar contigo, assim, eu prefiro, talvez, então, em vez de fazer essa alimentação, vou pegar o prego e botar no feijão e cozinhar, que eu acho que vai ter o ferro. Sim, durante a graduação, durante o atendimento, no momento do estágio, na unidade de saúde, a gente ouve bastante coisas diferentes. Não que elas abrissem mão da suplementação recomendada, né? Utilizavam, mas ainda assim elas tinham aquela ideia e aquela crença de usar, por exemplo, literalmente como o senhor falou, o prego no feijão, né?
aquele prego enferrujado. Não, tem que estar enferrujado, né? Não é Exatamente. não é o prego que tu comprou lá na ferragem, né? É aquele que tu tem que deixar um pouquinho ali para enferrujar, Exato. que é esse que é o melhor, né? Ou até panelas de ferro que estavam já oxidando, né, em estado de ferrugem de utilizar. Ainda acontece. Ainda acontece. E tu, Nicolas, já viveu alguma coisa nos teus vídeos lá, né? O Nicolas, né, é um influenciador digital, né? Tem um perfil muito interessante nas redes sociais, no TikTok, no Instagram. E tu tá sempre respondendo algumas perguntas bastante diferentes. Assim, já teve alguma pergunta específica sobre mulheres na gestação, né? Ou algum familiar que gostaria de, né, aconselhar uma mulher na gestação? Sim, inclusive alguns estágios a gente também já percebeu, né? Algumas crenças populares. A gente vê muito a beterraba como substituição da carne. A gente vê também as pessoas que têm dúvida se você pode ser vegana durante a gestação ou não. Mas a gente vê cada caso, né? Eu já peguei pessoas que não gostariam de consumir suplementação, pois não acreditam na eficácia delas, pois acreditam que isso é tudo um complô da indústria farmacêutica e vai fazer mal para ela. Não é assim. A gente tem evidências muito fortes e como é necessária a suplementação de alguns micronutrientes, como tu falou do folato, do ferro. Mais recentemente, muito indicado a suplementação de ômega 3 também, para a formação cerebral da criança. Então, tem uma dosagem específica ainda, mais especificando para o DHA, que faz essa função. E volta e meia chegam novas evidências científicas mostrando a importância, porque é muito difícil a gente conseguir somente com a alimentação. Eu fico pensando, por exemplo, uma cultura indígena que tem um consumo alto em peixes, será que seria necessário? Seria interessante fazer um estudo para ver isso. Mas a gente pega, volta e meia, algumas dúvidas, e é importante que essas dúvidas surjam no consultório, porque a gente consegue esclarecer elas, né? Ou na rede social, com algum profissional competente, porque você consumindo uma comida com uma panela de ferro enferrujada, tu está correndo o risco de outros tipos de contaminações, né? Outras doenças aí envolvidas, e tu não está tendo benefício nenhum com isso, muito pelo contrário, só se expondo ao risco. Mas é muito comum as pessoas trocar todas as panelas por panela de ferro, porque acredita que vai ter mais, né? Ou às vezes, como eu falei, a questão da beterraba. Mas a gente tem que sempre ter essa consulta com o nutricionista, fazer o pré-natal certinho, que daí dá tudo certo. Sim, interessante a gente observar que a questão cultural também está entre nós, né? Então a gente vê que as pessoas, apesar, né, de ter protocolos hoje em dia definidos, né, então a gente tem os protocolos, né, do Ministério da Saúde, das associações, né, de nutricionistas, né, obstetras, pediatras, né, enfermagem, tem toda essa questão da suplementação, dessa necessidade de, como tu bem disseste, né, de trazer alguns tipos de micronutrientes que vão auxiliar na formação da criança depois, né. Claro que tem que ter alguns cuidados, né? Por exemplo, no caso da minha esposa, né? Ela teve um problema pelo excesso de ferro até, né? Ela tomou, a dose dela acabou sendo um pouco mais alta, né? Pela recomendação médica, e ela teve uns problemas em nível intestinal, né? Não vou citar o problema em si, né? Mas que foi pela questão do excesso de ferro, né? Depois foi relatado e se diminuiu a dosagem. Mas então a gente vê que essa questão cultural, né, não é só, né, desses povos indígenas, né? A gente tem uma questão nossa aqui, essa questão das fake news, né, que a gente também poderia trazer, né, que para nós hoje em dia é uma questão bastante complicada, né? A gente vê muitos pseudocientistas, né, nas redes sociais. A gente debatia sobre isso essa semana, né, Nicolas? De um perfil lá que falava, inclusive, né, de questões de alguns tipos de alimento que poderiam trazer mais nutrientes, né, e substituir outros, e que, né, não é realmente real. Então, vocês, assim, como nutricionistas, assim, e tendo essa vivência lá dos povos indígenas, então vocês conseguem perceber que realmente não tem uma grande diferença entre a nossa cultura aqui e a cultura deles. Claro, algumas exceções, né, no caso, por exemplo, desse peixe, né, e tudo mais. Tem essa questão, né, dos gêmeos, né, que
inclusive na nossa sociedade isso hoje em dia é cada vez mais bem visto, né? Eu como pai de gêmeos, toda vez que eu falo que eu sou pai de gêmeos, o pessoal fala, nossa, mas o meu sonho era ter gêmeos, né? Inclusive o meu, né? Né? Inclusive o teu, né? Tu já comentaste isso também. Então é uma questão, existe, né, essa questão ali. Essa questão do, eu não sei se tu chegou a ver isso lá na tua visita, dessa questão da suplementação. Se tu chegaste a conversar com as equipes de saúde ou com os próprios indígenas, para ver assim, como que eles têm essa questão da inferência da cultura, né, nossa aqui, né, que produz, né, esse sistema sintético, esses micronutrientes sintéticos, que poderiam ajudar, né, nessa melhora, né, nesse crescimento das crianças e para a mãe também, né? Porque no momento que, tipo, a mãe deixa de fazer uso desses nutrientes, ela acaba também perdendo os poucos que ela já tem, né? Porque daí o bebê às vezes acaba absorvendo, né? Porque o corpo, ele é bastante mágico nesse sentido, né? O corpo sempre vai priorizar o bebê, né? Então o bebê vai sugar realmente, né, esses nutrientes da mãe e muitas vezes a mãe acaba ficando com deficiências e tudo mais. Se você chegasse a ver um pouco essa questão. Sim. Lá na aldeia, a liderança tem um trabalho fundamental, incrível em cima disso. Porque sempre que tem alguma gestante, uma família que não quer receber a suplementação, até por questões culturais, questões de preconceito, desconhecimento sobre a importância, a gente vai lá, fala com a liderança, eles conversam e convencem a família. Porque eles têm uma confiança absurda nas lideranças dele. Então, o que acontece? O povo branco, como eles falam, de fora, não tem tanta confiança, às vezes tem uma rotatividade de profissionais, então nem sempre vai ser uma enfermeira que eles confiam, uma psico que eles confiam. Então, por causa disso, tem que ter esse trabalho da liderança. Então, tem uma aceitabilidade maior. Mas algumas famílias ainda, às vezes, não aceitam, por exemplo, o comprimido. Então, tem que ser injetável. Ou não aceitam injetável e tem que ser o comprimido. Então, tem que ter essas duas possibilidades das suplementações, né? Mas, como eu falei, a liderança faz um papel fantástico nisso. Então, tem todo um apoio, né? Então, tem toda uma rede ali que se comunica e acaba tendo essa aceitabilidade por causa disso. Mas senão seria bem complicado. Sim, sim. Tu chegaste a falar, Lizara, que lá também, né, eles estão fazendo uso, né, da suplementação. Não sei se eles fazem uso já de todos os suplementos, ainda acho que a gente tinha conversado alguma coisa sobre o cálcio ainda, que é um pouco... Mas o ferro, né, e o ácido fólico ainda já são já bem aceitos e trabalhados. Sim. Né, de forma... Sim, em específico na aldeia Tanguro, eu conversei com muitas mães, algumas gestantes, elas utilizam, não veem problema, acreditam na potencialidade daquele suplemento, na importância daquele suplemento. Claro, houve relatos de agentes de saúde que vão em outras localidades de um pouco diferente, né? Daquele medo, da criança ficar muito grande, dificultar o parto, enfim. Mas lá em específico é bem aceito, elas acreditam e como o Nicolas relatou, a liderança lá, ela é muito eficaz, eles são muito unidos, assim, eles se aconselham em tudo, questões bem particulares, íntimas das famílias, eles se aconselham com as lideranças, então os agentes de saúde sempre parte de orientações, reuniões, capacitações, sempre com as lideranças indígenas juntos, sejam espirituais, sejam lideranças de saúde também, que tem os agentes de saúde, também é uma liderança de saúde lá, então é uma coisa muito em conjunto, assim, e automaticamente reflete diretamente, né, na vivência deles, na rotina deles. Que ótimo, né? Isso é importante, né, ter essa questão da liderança e ter uma visão, né, normalmente a liderança são os mais velhos, né, e esse respeito também pelos mais velhos, né, pela sabedoria e tudo mais, acho que isso é um ponto bastante importante e fundamental, né. Eu acho que quando a gente fala de nutrição, eu acho que a gente tem que ter um apoio muito bem embasado em ciência, né. Infelizmente eu vejo que a nutrição é uma das áreas que tem mais fake news, né, e mais pseudocientistas e influenciadores, né, nas redes sociais.
E eu acredito que pesquisas, né, e cientistas da área de nutrição sejam fundamentais, né, porque a nutrição é a base, né, da vida. E se a gente não tem uma boa alimentação, não adianta, né, não vai funcionar, né. Pensando como engenheiro, se eu não tiver um bom sistema para manter o meu maquinário, né, eu não vou ter, né, se eu não tiver uma boa demanda de energia elétrica, né, eu já tive problemas com equipamentos em laboratórios que por causa da rede elétrica o equipamento deixou de funcionar de forma adequada. Então a gente pode fazer essa analogia, né, entre uma entrada adequada de uma rede elétrica com uma entrada adequada de nutrientes, né, e uma alimentação. E infelizmente, né, a gente acaba percebendo que às vezes essa questão nutricional está sendo muito substituída às vezes pela questão da comodidade dos superprocessados, né, dos ultraprocessados. Né, inclusive, né, tu comentaste já, né, do uso de alguns alimentos, né, que são fáceis de serem produzidos e feitos e acabam substituindo às vezes aquela alimentação mais tradicional, né, lá dentro dos povos indígenas e até a nossa, né, porque a gente antigamente tinha plantações em casa, né, a gente ia na feira, né, semanalmente para trazer um legume, uma fruta, e hoje em dia a gente vai no mercado e compra uma bolachinha, um miojo, porque às vezes até a correria do dia a dia acaba nos forçando a isso e a gente depois acaba pagando um pouco o preço sobre isso. Mas agradeço então a participação dos dois, né, as ótimas falas, né, o conhecimento de vocês, né, e principalmente essa vivência e experiência que eu acho que para vocês foi extremamente rico, né, e com certeza para nós aqui que ouviram vocês, né, e que vamos ter a oportunidade de ver os trabalhos de vocês no futuro, que vão espelhar um pouco essa experiência lá, né, com os povos indígenas e tudo mais, vai ser fundamental para nós aqui também. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado pelo convite. Pela oportunidade. E o Saúde em Foco fica por aqui. No programa de hoje nós falamos sobre a nutrição durante a gestação para a mãe e o desenvolvimento do bebê. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.